Agradeço a Deus pela vida, agradeço a todos vocês por estarem assistindo aos meus vídeos aqui em meu canal do YouTube, como também na minha página do Facebook. Agradeço muito a sua gentileza. Como podem observar, hoje, domingo, dia 4 de abril de 2021, é o domingo de Páscoa. E nós vamos exatamente falar sobre a Páscoa. A Páscoa na visão espírita. No Espiritismo, a comemoração da Páscoa não é celebrada. Mas quais são as razões? Vamos lá. Etimologicamente, o termo Páscoa deriva do hebreu passar, que significa passagem, e inicialmente remetia à libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Religiosamente, é nome dado à importante festa na religião cristã, principalmente na religião católica, para a comemoração da ressurreição de Jesus, tendo havido nos dias anteriores reflexões sobre sua crucificação e morte. O sábado de Aleluia, é um dia de reflexões, porque na sexta-feira Jesus havia sido crucificado. E no domingo, segundo os costumes da Igreja Católica, Jesus ressuscitou. Muito bem. Continuamos então com aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então, religiosamente, é um nome dado à importante festa católica a respeito da crucificação e morte de Jesus. Embora o Espiritismo seja também uma religião espírita, respeita, mas não compreende do mesmo modo todos os preceitos das outras religiões cristãs. Um dos pontos divergentes, talvez o mais impactante de todos, é o entendimento da ressurreição. Nos atendo a fatos e não à fé, a ressurreição do corpo físico contradiz a ciência, que diz ser impossível que um corpo realmente sem vitalidade seja ressuscitado. E como Jesus disse ter vindo cumprir a lei e não a violar, não há sentido acreditar que justamente ele, Jesus, transgrediria a lei natural da transição pela morte, que todos nós experimentamos. Aliás, o que é a morte? Segundo a ciência, a morte é o término das energias que sustentava a vida física do corpo. É ainda, segundo o Espiritismo, a cessação da influência do ser pensante, ou seja, o espírito, sobre o corpo. Ou de outro modo falando, é o desligamento do espírito do instrumento carnal incapacitado, para o qual não há mais retorno, pois as suas energias físicas se esgotaram. Houve a morte do corpo físico. O Espiritismo procura manter-se sintonizado com os fundamentos científicos. E quanto a isso, afirma que qualquer ponto doutrinário rejeitado pela ciência, de forma comprovada, será modificado no Espiritismo. Até agora, não tivemos nenhum. Poderíamos falar, por exemplo, sobre a reencarnação. A ciência não provou a não existência da reencarnação, porque são milhares de livros escritos por espíritos que ocuparam, enquanto estavam encarnados, nomes de personalidades extremamente conhecidas e que, ao escreverem sobre a sua vida no plano espiritual, aqueles que conheciam o modo de escrita confirmavam, não, realmente é ele. Muito bem. Um corpo efetivamente morto,
com a desconexão então do espírito, não volta à vida, pois nesse instante começa imediatamente a sua decomposição. Por tal motivo, o Espiritismo não comemora o que não existiu no sentido estrito do conceito, a ressurreição física de Jesus. Muito embora nós espíritas respeitemos o que outras religiões falam a respeito da ressurreição. Respeitamos, não aceitamos, mas aceitamos porque cada um de nós tem direito a expressar a sua opinião. Para a doutrina espírita, a vida imaterial é inesgotável e a morte não existe, senão fisicamente falando. Então, eu sou um espírito imortal ocupando um corpo físico mortal. E o meu corpo físico, ele tem energias que me sustentará até um certo tempo de anos. Eu já tenho 67 anos. Não sei quanto tempo mais estarei ocupando esse corpo físico. Mas quando as energias se esgotarem, esse corpo, essa feição, pelo qual os amigos conhecem, ela será enterrada, será decomposto. E eu, o espírito, permanecerei vivo, com as mesmas ideias, com o mesmo modo de me expressar, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes que eu tenho. Mas aquele corpo, depois de morto, não tem mais o que fazer com ele. Ele não vai haver a ressurreição. Para os espíritas, a ressurreição pode ser entendida como a manifestação de Jesus em um corpo espiritual, que denominamos de perispírito, comprovando que ele sempre estaria presente, como prometera, pois permanecia vivo. Por exemplo, numa reunião mediúnica, quando os espíritos se comunicam conosco, ou quando um médium vê um espírito, na realidade ele está vendo o perispírito, que é o elo de ligação entre eu, espírito, e o corpo material, o corpo físico. Então, quando eu desencarnar e aparecer para um médium, ele vai identificar-me porque eu estarei com essa aparência. Mas vai ser um corpo espiritual, não vai ser mais uma matéria densa como essa que nós temos aqui. O objetivo desse vídeo não é adentrar em debates doutrinários, numa competição vazia sobre a forma correta de crer, até porque o Espiritismo respeita toda forma de fé e nunca pretendeu realmente impor o seu modo de pensar, conforme lemos em O Livro dos Espíritos. Evitemos sempre as discussões. Nós temos o livre-arbítrio, podemos ter as nossas opiniões. E cada um de nós também está num grau de evolução, de conhecimento, tanto intelectual como moralmente. Todavia, é relevante deixar claro ao simpatizante espírita, bem como aos iniciantes no estudo da doutrina, os motivos pelos quais o espírita não comemora a Páscoa, muito embora seja um dia de alegria, um dia de encontro familiar, muito embora nós estejamos na pandemia e é melhor que nós tenhamos cuidado realmente com ajuntamento de pessoas, né? Se são aquelas que estão dentro da nossa casa sempre, tudo bem. Mas recebermos visitas de fora, nós devemos tomar um pouco de cuidado. Mas é um dia, sem dúvida nenhuma, muito bonito, um dia muito especial, muito embora nós espíritas não o comemoremos da forma como outras religiões cristãs comemoram. O respeito pelo Cristo e sua missão grandiosa deve ser parte do cotidiano do espírita, sendo importante refletir o tempo todo sobre o que ele, Jesus, nos ensinou e fazermos de tudo para praticarmos tais ensinamentos, tais conceitos. Para a religião espírita,
Jesus permanece vivo, como sempre esteve, somente que ele está fora do corpo físico, pois a morte não existe. Nós, espíritas, chamamos Jesus de o governador espiritual do planeta Terra. Não estamos sós, não perdemos aquele corpo, nós não perdemos aqueles cujo corpo físico teve esgotadas as suas energias e houve, por consequência, a morte do corpo. Mas o espírito, que é o comandante do corpo físico, esse permanece vivo, pois ele é imortal. Como a Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, queremos deixar firmado o conceito que aprendemos no Espiritismo, que a vida só pode ser definida pelo amor, e o amor pela vida. Foi por isso que Jesus, de Nazaré, afirmou que veio ao mundo para que tivéssemos vida, vida em abundância, isso é, uma vida plena de amor. Vale a pena comemorar a Páscoa, buscando a conexão com o irmão, o guia, o modelo, Jesus, sintonizando sua presença dentro dos nossos corações. Não apenas nessa ocasião, mas em todos os dias, porque Ele sempre estará atento ao nosso chamado, guiando os nossos passos, como prometera. Agradeço aos amigos, mais uma vez, por terem assistido ao vídeo. Agradeço imensamente, fico muito feliz. E desejo que todos tenham um domingo de Páscoa alegre, feliz, confiantes de que estamos vivendo sim uma tempestade, mas que ela irá passar, porque Deus, nosso Pai, nos criou para sermos felizes, para termos paz. E Jesus, nosso irmão mais evoluído, prometeu para nós que nenhum de nós se perderia. E Ele tem velado por nós, certamente. Muitas vezes nós nos esquecemos dele, mas Ele não se esquece de nós em nenhum momento. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.